Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão de regência verbal. Vamos ao enunciado. Assinale o item em que há erro quanto à regência. Na letra A, são essas as atitudes das quais discordo. Primeiro ponto, encontrar o verbo. Eu tenho o verbo discordar. Quem discorda, discorda de algo ou de alguém. Essa preposição ela tem que ficar anteposta ao pronome relativo. E qual o pronome relativo no contexto? É a qual. Só que esse a qual, ele está concordando com as atitudes, né? Então, ele tem que estar flexionado em número. Além disso, como eu tenho a exigência da preposição de, ela deve ficar anteposta ao pronome relativo. Então, seriam as quais mais a preposição de, das quais são essas as atitudes, das quais discordo. Letra A, não há erro nenhum. Na letra B eu tenho, há muito tempo já lhe perdoei. O verbo perdoar, assim como os verbos agradecer e pagar, tem uma particularidade. Eles são transitivos diretos relativos a coisas e transitivos indiretos relativos a pessoas, físicas ou jurídicas. Nesse contexto, eu apliquei o li. O li ele só assume função relacionada a um verbo, sendo complemento de um verbo, de objeto indireto. Não há outra possibilidade, ele não pode ser um objeto direto. Então, nesse caso, quando você pega esse verbo perdoar, essa forma verbal perdoei, você tem que pensar que ele está perdoando a alguém. Perdoei a ele, perdoei a ela. Então, nesse caso, o emprego está correto, porque o verbo perdoar, quando o complemento é uma pessoa física ou jurídica, ele é transitivo indireto e exige a preposição a. E o pronome oblíquo no li pode ser substituído, né? Pode ser feita essa substituição por ele. Então, letra B, correta. Na letra C eu tenho, informo-lhe de que paguei o colégio. Primeiro ponto, olhar o verbo informar. O verbo informar, ele tem múltiplas regências. Eu posso informar algo a alguém, alguém de algo, ou alguém sobre algo. Lembrando do que eu disse acima, se o li é objeto indireto, sempre é objeto indireto quando complementa um verbo, nesse contexto eu tenho dois objetos indiretos, né? Porque se o li exerce função de objeto indireto e eu tenho o de que, eu tenho dois complementos indiretos. E eu não posso. Eu tenho que ter um objeto direto e um objeto indireto. Porque nessas três acepções, informar algo a alguém, informar alguém de algo, ou informar alguém sobre algo, ele é bitransitivo. Exige um complemento sem preposição, que é o objeto direto, e um complemento preposicionado, que é o objeto indireto. Então, qual o erro nessa construção? É você colocar dois objetos indiretos, porque se o li é indireto, esse de que não pode estar aí. As construções possíveis seriam informo-o de que paguei o colégio ou informo-lhe que paguei o colégio. De duas, uma, ou troco esse li por o e deixo a preposição de, ou eu deixo o li e tiro a preposição de. Ou troco esse pronome li por o e deixo a preposição, ou deixo esse li e corto o de. Eu não posso deixar o li e o de que juntos. Por quê? Haveriam dois objetos indiretos se essa construção não é possível. Não é possível tanto dois objetos indiretos, nem dois objetos diretos. Então, o erro nessa construção é justamente esse, de colocar dois objetos indiretos. Tem um outro verbo na letra C também, né? Paguei o colégio. Há também um solecismo, um desvio relativo à regência aí. Por quê? Porque colégio é uma instituição jurídica. Então, o correto seria paguei ao colégio. Então, nessa construção da letra C, há dois erros, não somente um. Eu tenho essa relação de ter dois objetos indiretos, que é incorreto, e eu tenho esse desvio também de regência, porque, como eu falei acima, agradecer, perdoar e pagar relacionado a pessoas físicas ou jurídicas é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, eu tenho dois erros na letra C. A letra C já é a incorreta, mas vamos analisar as outras alternativas. Na letra D, costumo obedecer a preceitos éticos. Eu tenho o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém ou a algo. E a preposição foi empregada aí, né? Obedeço a preceitos éticos. Poderia ser também, obedeço aos preceitos éticos. Haveria a combinação da preposição e do artigo, mas
o artigo ele pode ser omitido nesse contexto, então não há erro nenhum na construção. Letra D, corretíssimo. Na letra E, eu tenho visava a um bom emprego. Visar tem diversas acepções. Visar tem a acepção de dar visto, nesse caso é transitivo direto. Visar também tem a acepção de ter por objetivo, que é o caso da questão, né? Quando significa ter por objetivo, é transitivo indireto e exige a preposição a. Eu também tenho visar como transitivo direto no sentido de mirar. O atirador visou o alvo, ele mirou no alvo. Então tem que se ligar nessas três acepções. No sentido de mirar ou no sentido de dar visto, transitivo direto. No sentido de ter por objetivo, de objetivar, é transitivo indireto e exige a preposição a. No caso da letra A, ele tinha por objetivo um bom emprego. Então é transitivo indireto e exige a preposição a. Construção corretíssima. Gabarito então da questão, letra C. Obrigado a todos. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.